caros formandos e caras formandas. Com muito prazer que eu, professor Marcelo Gavão, depois de ter feito a minha apresentação, dou início hoje à primeira videoaula de um conjunto de videoaulas relacionadas com os assuntos da terceira parte da disciplina de metodologia, dividida com o professor Edson Ramos, já fez a parte dele, dividida com a professora Darcy de Paolo, que também já fez a parte dela, e aproveitar aí agora para agradecer aos dois por terem aceito colaborar nesta disciplina, e eu, como um dos responsáveis, junto com o professor Florencio e outros, na coordenação do curso, eu queria também dar uma palavra de agradecimento a esses dois colegas. O assunto desta primeira videoaula tem a ver com ética, não é um assunto novo, certamente, vocês já devem ter lido a respeito da ética na formação profissional de vocês, e também a professora Darcy certamente falou da ética quando ministrou a parte da disciplina que lhe cabia. Tanto não é um assunto novo, certamente aquilo que eu vou falar hoje constitui uma revisitação dos assuntos que vocês já discutiram, mas na perspectiva, portanto, de trazer para a relação professor-aluno alguns aspectos da ética. Então, a ética aqui é apresentada para vocês na perspectiva da relação orientador-orientando ou professor-aluno, né? Portanto, a postura ética na academia aqui é discutida neste sentido, com este recorte. Em termos iniciais, eu gostaria de frisar que a ética na academia é um assunto de extrema importância. Não é à toa que, no Brasil, em todos os cursos que eu saiba, a ética é uma disciplina que portanto, apresentada, né, aos alunos. Quando não é apresentada como disciplina, a ética é um assunto que, portanto, perpassa várias disciplinas dos diversos cursos. É um assunto, portanto, transversal, né, dada a sua importância. Discutir ética permite que os alunos que nunca viram nada sobre ética possam conhecer o que é, né, o que caracteriza a ética e o que se pretende com ela na academia. Aqueles formandos e aquelas formandas que já tiveram conhecimento da ética, então, para esses, né, para estes formandos, falar de ética é uma forma de revisitar a necessidade, portanto, de ter em conta a ética no seu trabalho profissional. Bom, quando falamos de ética, assim como falamos de qualquer assunto, convém, né, ir às origens. Então, como é que surgiu a palavra ética? A palavra ética, segundo a literatura, nos remete à Grécia, vem do grego, ethos, deriva da palavra ethos, que significa modo de ser, né? Comportamento, forma de se comportar. Então, é a maneira pela qual o homem, como um ser social que é, né? A maneira pela qual o homem se comporta e interage, portanto, com outras pessoas e, portanto, é a maneira pela qual o homem, não é, deve se apresentar no seu meio social. Qual é a maneira pela qual nós devemos nos apresentar nas relações sociais? É de forma ética, né? Este comportamento ético, né? Este cuidado que nós devemos ter nas relações sociais caracteriza, então, segundo a literatura, a ética, o modo de ser. E eu vou dar um exemplo com uma pergunta, cuja resposta não necessariamente vocês, formados e formandas, devam apresentar agora. A pergunta é: eu deverei cumprir uma promessa que eu fiz a alguém? Ao perceber que o cumprimento da promessa me causará prejuízo? Manterei a promessa, não obstante saber
que eu serei prejudicado? Vamos refletir sobre essa pergunta ao longo, portanto, das apresentações da videoaula, porque este assunto vai nos acompanhar durante as demais videoaulas e vai nos acompanhar durante todo o curso. Eu terei o prazer, de estar com vocês durante toda a formação deste curso, que é de extrema importância. Qual é o objeto da ética? Segundo a literatura, a ética tem como objeto problemas morais que não são nem mais nem menos que problemas práticos, problemas do dia a dia, cuja solução necessariamente nos remete às normas, não é? Às regras de conduta. E essas regras de conduta, essas normas de conduta, têm como base, como referência, os costumes, não é? São os costumes que determinam a maneira pela qual devemos nos comportar. E essa maneira pela qual nos devemos nos comportar, devemos nos comportar, ela é pautada, portanto, em regras. O que caracterizaria a ética? Segundo um grande estudioso do assunto, Adolfo Sanches Vasquez, numa obra importante produzida em 1989, a ética caracteriza-se como investigação do modo pelo qual a responsabilidade moral se relaciona com a liberdade e com o determinismo ao qual nossos atos estão sujeitos. Então, prestemos atenção às seguintes palavras-chave: responsabilidade moral, liberdade, determinismo. O autor aqui está querendo, à primeira vista, dizer que os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos são determinados, né? E vamos ver mais à frente que esta maneira de pensar tem uma base filosófica, né? Então, a responsabilidade moral, né, ela tem relação com a liberdade e com o determinismo ao qual nossos atos estão sujeitos. Então, significa que a investigação da maneira pela qual essa relação ocorre é o que caracteriza, segundo Vasquez, a ética. Em termos iniciais, gostaríamos de fazer algumas considerações sobre concepções éticas, considerações breves, evidentemente. Essas considerações têm a ver com a base filosófica que sustenta as concepções éticas. Nós temos, segundo o autor mencionado, duas bases filosóficas. Uma base filosófica que ele chama de idealista, e para esta base filosófica, então a ética é absolutista, portanto ela não segue nenhum padrão de relativização, ela não é relativa, ela é absoluta ou absolutista, e é temporal, portanto ela é insensível, não é, à mudança do tempo, à passagem do tempo, é insensível à história, é insensível à mudança dos costumes. Essa é uma postura. A segunda postura que o autor apresenta é que a ética também tem, segundo aqueles que defendem esta postura, tem uma base filosófica materialista. Para esta base filosófica materialista, então, a ética é vista como histórica, né? Portanto, ela é localizada, temporalmente, ela é histórica, tá? Ela é relativa, né? Por ser histórica é relativa, porque a história vai mudando, não é? A época histórica muda, os costumes mudam, a sociedade vai mudando, então ela, por ser histórica, é passível de alteração, né? Esta é uma outra, portanto, concepção ética, inclusive com a qual eu compartilho, com a qual eu concordo, eu compartilho desta visão. Na academia, sempre que falamos de ética, falamos necessariamente de documentos éticos, os documentos éticos que regem a nossa relação com os alunos, regem a nossa relação com a instituição, regem a nossa relação com a investigação científica.
Um dos princípios éticos fundamentais é o chamado respeito, que se traduz em autonomia. Então, na nossa relação com os alunos, devemos considerar que eles são autônomos, né? Na nossa relação com alguém que queira participar de um projeto de investigação, né? Também devemos ter em conta a necessidade de considerar esta pessoa, este alguém, como autônomo, né? Um outro princípio é o princípio da beneficência, que quer dizer, tá, ter o cuidado para evitarmos danos ou prejuízos às pessoas com as quais nos relacionamos. Se for considerada a relação, tanto de pesquisador para sujeito, relação pesquisador-sujeito ou pesquisador-participante, devemos ter o cuidado para que os procedimentos a utilizar na investigação científica não causem nenhum dano ou nenhum prejuízo àquele participante. E também maximizar os benefícios, não só evitar prejuízos, mas também maximizar benefícios, né? Os participantes de uma determinada investigação, de um determinado projeto de pesquisa, devem ser os primeiros a usufruir de eventuais resultados que possam, por exemplo, originar alguma tecnologia, né? Portanto, algum artefato, né? Tecnológico, né? Algum ganho tecnológico. Esse ganho deve ser, portanto, usufruído primeiramente pelos participantes da investigação. Eu sempre disse ao longo da minha carreira profissional aos alunos que têm tido a prática de se inserir em ambientes sociais, em empresas, né, em instituições, para obterem informações e apoio para a realização de pesquisa, sempre tenho insistido no sentido de que, ao terminarem a pesquisa, ao produzir um relatório da investigação, tenham o cuidado de devolver, né, esses relatórios a aquelas instituições, né? Elas contribuíram para a investigação e, portanto, devem usufruir dos benefícios dessa investigação, mesmo que esse benefício se traduza simplesmente num relatório produzido ou no artigo científico que foi produzido. Eles devem, portanto, ter acesso às informações que foram obtidas graças à participação, ao apoio que essas empresas deram. Um outro princípio é a garantia de benefício a alguém que tem direito a ele. Tá? Isso se caracteriza como princípio de justiça. Tá? Se alguém participa de um determinado projeto de pesquisa e este projeto, tanto redunda em benefício, essa pessoa deve ser, portanto, beneficiada. Eu, há dias, assisti a uma entrevista de um profissional que queria lançar no mercado próteses, né? Um determinado tipo de prótese. No caso, era uma prótese para uma pessoa que, infelizmente, teve que amputar a perna, né? E, portanto, uma pessoa que participou, né, de um projeto de investigação voltado para este assunto foi beneficiada, né, com uma prótese. A prótese foi desenvolvida e esta pessoa, portanto, foi beneficiada. Portanto, é justo que essa pessoa usufrua, ou qualquer pessoa usufrua de benefício decorrente de sua participação na investigação. Portanto, não é só, aqui, não está em causa apenas a beneficência, mas está em causa também o princípio da justiça. Quando falamos de justiça, né, da pesquisa, queremos enfatizar a garantia de relevância social, tá, de um trabalho de investigação.
relevância social, com vantagens significativas para os participantes da investigação e minimização dos ônus, tá? Isso tem muito a ver, né, esses princípios, principalmente da justiça e da beneficência, tá? Tem muito a ver com um marco inicial da defesa dos direitos dos participantes da pesquisa, direitos éticos, né? Esse marco inicial tem a ver com a Declaração de Helsinki, Finlândia, no ano de 1964, quando a Associação Médica Mundial se reuniu para discutir o fato de que até aquela época, até aquela data, né, tinha havido um conjunto muito grande de ações desrespeitosas relativamente aos participantes de investigação, de pesquisa, principalmente na área médica, né? Pessoas que foram utilizadas como cobaias, não é? Sem o devido cuidado com relação a prejuízos que as pesquisas pudessem gerar. Então, este documento, marco, né, caracteriza-se como um conjunto de princípios éticos que devem ser respeitados na pesquisa clínica, pesquisa médica com seres humanos, né? No sentido de garantir respeito por todos os seres humanos e proteção à sua vida e aos seus direitos. Bom, nós estamos falando de psicologia positiva, então seria bom considerarmos que a nossa profissão ela é regulada, né? Ela é regida por normas éticas, né? No Brasil, nenhum psicólogo, após a sua formação, pode trabalhar sem estar com o seu registro garantido nos conselhos, no caso, no Conselho Federal de Psicologia, tá? E porque é uma instância, tá, na qual o profissional psicólogo tem que estar registrado. E, ao fazer esse registro, ele concorda, inclusive, até antes disso, mesmo quando ele se forma, ele faz um juramento no sentido de respeitar os clientes, as pessoas com as quais ele vai se relacionar como profissional. Então, este código de ética profissional, portanto, é um documento legal, tá? É uma lei, tá? Que estipula quais são os cuidados que o psicólogo deve ter. São orientações, tá? São normas que vão tanto apresentar a orientação ou as orientações relacionadas aos cuidados que o profissional deve ter. Além de ter uma função orientadora, o Código de Ética tem uma função disciplinadora, tá? E fiscalizadora do exercício da profissão do psicólogo. Acredito que em Cabo Verde também deve haver um órgão fiscalizador desta ação, disciplinador e orientador, e acredito também que deve haver algum documento ético que vá regular, né, vá disciplinar essas ações, né, do psicólogo. Caso não haja, é preciso haver, né, porque esta é uma tendência mundial, né, de regulação da profissão, das diversas profissões. Bom, a ética, que é um assunto que estamos tratando no contexto da academia, necessariamente implica, então, que na academia os princípios éticos sejam conhecidos e sejam, portanto, respeitados. Mas o que é academia? O que caracteriza a academia? A designação academia vem da escola de filosofia que Platão, grande pensador grego, fundou, tá? Na antiga Grécia, no século III antes de Cristo. Essa escola foi, portanto, fundada num jardim, tá? A noroeste de Atenas, né? E era um terreno dedicado à deusa Atena. E a tradição diz que, tá, pertencera a uma personagem mitológica com o nome de Academo. Portanto, é um grupo
que se reunia, tá, neste espaço, tendo Platão como o grande mentor, o grande orientador. Com o tempo, a academia passa a ter o sentido de reunião de pessoas especializadas numa determinada área. E mais tarde, no contexto do ensino superior, tá, a academia passa a ser entendida, então, como uma instituição superior de formação profissional que envolve, evidentemente, vários cursos. Posteriormente, passou a ser o termo utilizado, tá, como sinônimo de escolas práticas esportivas, artísticas, inclusive também, tá, a academia passou a ter o sentido de sociedades de caráter científico, artístico ou literário. Então, quando ouvimos falar de academia de letras ou academia de ciências, estamos falando, tá, de uma apropriação de um termo inicialmente utilizado para um sentido muito restrito, agora para um sentido mais amplo também, né? A academia passou a evoluir em termos de seu sentido ao longo do tempo. A Eu Católica, como uma escola universitária católica, ela é uma instituição acadêmica, ela é uma academia. Todas as instituições de ensino superior necessariamente têm que ter, tá, no seu, na sua constituição, né, é, bem explícita qual é a sua missão e bem explícitos quais são os seus valores. No caso da Eu Católica, a missão, ela a missão dela é formar integralmente os seus alunos e as suas alunas, né? E essa formação integral tem como fundamento a abordagem científica interdisciplinar e a integração dos valores que dão forma à ética cristã, a ética cristã, particularmente. E a ética cristã, de uma forma mais particular ainda, é a ética cristã católica, sem prejuízo do respeito pela liberdade de crença. Portanto, a instituição não vai impedir que alunos, não é, de uma outra tradição religiosa não possam necessariamente participar da sua formação. Então, há o respeito à liberdade de crença. Um outro aspecto dessa missão é o chamado humanismo cristão. O humanismo cristão se assenta, né, nas premissas da igualdade, da dignidade e da inviolabilidade, tá? Inviolabilidade da vida humana. A vida humana não pode ser violada. E na promoção do bem comum, mediante práticas consequentes de defesa dos direitos humanos, de defesa da solidariedade, de defesa da inclusão social, em especial a favor dos mais pobres, dos mais desfavorecidos, enquanto elementos constitutivos da visão cristã do homem e da responsabilidade social da Eu Católica como instituição, como academia. Muito bem. Quais são as diversas situações de observância, de seguimento, portanto, da postura ética? Há diversas, mas nós selecionamos para vocês, formandos e formandas, algumas dessas situações. Uma delas, né, e sempre lembrando, observação ou observância da postura ética na relação orientador-orientando, tá? E na relação, ou na relação professor-aluno. Nós consideramos que um professor universitário necessariamente deve produzir conhecimento e levar os seus formandos também a produzirem conhecimento. Portanto, cabe, nesse sentido, então, falarmos de postura ética na relação orientador-orientando. Tá? O professor tem esse papel de transmitir conhecimento, evidentemente, ensinar, mas também tem o papel de produzir conhecimento, não só transmiti-lo, mas também produzi-lo e levar os formandos a produzir conhecimento. Tá. Então, a relação orientador-orientando ou professor-aluno, em termos éticos, é uma relação que tem como sustento, inicialmente, ou seja, em primeiro momento,
a sustentação institucional, tá certo? Então, quando um professor entra numa determinada instituição, no caso aqui específico da Católica, deve conhecer, né, quais são os documentos, não é, que a instituição produz, principalmente os documentos que vão regular o comportamento dos professores que a instituição contrata. Isso também se aplica aos alunos, né? A primeira coisa que um professor deve saber, um aluno deve saber ao ingressar, tanto num curso da instituição, é conhecer os documentos que sustentam, não é, a relação que deve existir entre a instituição e os professores, a instituição e os alunos. Essa sustentação também se dá em termos acadêmicos científicos, evidentemente que a instituição é católica, como outras instituições de ensino superior, tem um compromisso de produzir conhecimento, então a relação ética, essa relação ética se sustenta também em termos acadêmicos científicos e, evidentemente, em termos éticos. Essa relação, por ser um orientador orientando, ela também tem que ter base na ética, como, quais são os deveres, né, que o professor tem na sua relação com os alunos, ou o pesquisador tem na sua relação com os participantes, tá? Quais são, além dos direitos, evidentemente, mas quais são os deveres? Aqui estamos falando fundamentalmente nos deveres, na postura, nos cuidados que devem ser observados. Na relação orientador-orientando, tá? Queremos aqui enfatizar que um aspecto ético fundamental a ser seguido é a originalidade, e isso ocorre na escolha do problema, desde a escolha de um problema que vai ser investigado. Vocês já devem ter visto que quando nós nos engajamos numa investigação científica, a primeira coisa, portanto, a primeira tarefa, a primeira ação a ser realizada é caracterizar o problema, definir o problema, definir a questão de pesquisa cuja resposta, evidentemente, queremos obter, né? A escolha do problema deve ser original. Agora, é preciso tomar cuidado, porque hoje em dia, dificilmente nós conseguimos ser originais no sentido de escolher um problema que ninguém escolheu, né? É difícil porque a ciência, ela evolui, ela caminha, né, numa alta velocidade, então é difícil sermos originais nesse sentido, tá? Quando escolhemos um determinado problema para responder, né, para ser respondido, significa que, em termos originais, nós não significa que alguém não pesquisou este assunto, não é nada disso. Mas originalidade aqui é entendida no sentido de nós, de alguma maneira, podermos trazer alguma luz àquele problema, né? Por exemplo, respondendo a alguma questão que um determinado pesquisador, ao investigar aquele problema, deixou no ar, ou então explicitamente colocou, para ser respondida ou por esse pesquisador ou por outros pesquisadores, podemos ser nós. Então, quando nós nos dedicamos a responder um problema que um pesquisador deixou de responder, estamos sendo originais, né? Então, é preciso ter esse cuidado, ser original. Não clonar, não plagiar, não copiar um problema que alguém já investigou e já respondeu bem. Muitas vezes os alunos na pós-graduação têm crise de escolha de problema. Isso é muito comum. Então, já aconteceu numa turma em que eu estava como aluno, uma colega ter dito num seminário de pesquisa que queria trabalhar com um determinado tema. E um outro aluno que estava em crise com relação à escolha também depois disse que queria o mesmo tema. Não pode, tá certo? É preciso, então, ser original no sentido de não clonar, aqui clonar, evidentemente, entre aspas,
não plagiar. Outro aspecto ético que deve ser observado é o cuidado em citarmos os créditos de autores que contribuíram para a nossa questão de pesquisa, não é? E é muito comum, quando nós nos engajamos numa investigação científica, fazermos aquilo que se chama de revisão da literatura. Como eu disse no início, nós, quando nos engajamos numa pesquisa, significa que, primeiramente, devemos saber quem pesquisou aquele assunto. Tá? Hoje em dia sabemos que é muito difícil escolhermos um tema que alguém não explorou, não é? Então, a revisão da literatura é uma parte da investigação, não é? Do projeto de investigação, em que necessariamente temos que revisitar, não é? Os pesquisadores que, portanto, realizaram alguma investigação naquela temática que nos interessa. Então, temos que citar esses autores de uma forma cuidadosa e não nos apropriarmos indevidamente das ideias que esses pesquisadores colocaram, não é, como ideias nossas. Então, isso acontece muito, portanto, na introdução, não é, quando, que é a etapa, que é o local, locus do projeto em que nós fazemos uma revisão da literatura e, portanto, fazemos um historial, né, tanto das contribuições que os autores deram para aquela temática. E esses créditos também devem ser colocados numa parte do trabalho, que é na parte da discussão. Nós aconselhamos sempre que os pesquisadores, no caso, os nossos alunos, né, tenham cuidado de, ao entrarem na parte de discussão, fazer a articulação de novo com a introdução, de novo com a literatura. E aí precisamos dar os créditos aos autores consultados. Este cuidado também deve acontecer em termos de citarmos todos os colaboradores do trabalho. Se o trabalho foi desenvolvido, a pesquisa foi desenvolvida, o projeto foi feito por fulano de tal e mais um ou dois colaboradores, esses devem constar também nos artigos ou no artigo que for produzido como produto como, portanto, resultado da investigação. A postura ética deve ser observada na relação entre os próprios alunos, tanto os alunos com os seus pares, os professores com os seus pares, bem? Os professores, os alunos, com os funcionários da instituição, tá? E, importante também, com a própria administração superior. Esta relação ética tem bases, e essas bases são o respeito, relação, portanto, respeitosa, cordialidade, uma relação não necessariamente de amizade, mas cordialidade, as boas maneiras que devem, portanto, ser consideradas nas relações, não é? Também transparência, né? Para que nada seja omisso, nada seja omitido nessa relação profissional, e também relações de cooperação. É muito comum os alunos, não é, priorizarem, dar ênfase à competição, mas é importante, tanto que as relações sejam relações de cooperação. Bom, nós gostaríamos de lançar para vocês, formandos e formandas, algumas questões para reflexão, tá? E provavelmente essas questões vão ser depois revisitadas na avaliação do desempenho de vocês no que diz respeito a esta primeira videoaula. Uma questão é, até que ponto nós devemos, ou nós nos comportamos eticamente em termos de honestidade intelectual? Tá? E aqui queremos caracterizar honestidade intelectual como dar crédito das ideias, das sugestões de pesquisa aos autores devidos, né?
Até que ponto, então, nós, de fato, somos honestos em termos intelectuais? Até que ponto nos comportamos eticamente em termos de retorno do conhecimento à instituição de amparo e à sociedade? Se uma determinada instituição contribuiu para nós conseguirmos implementar as nossas pesquisas, produzir resultados, esses resultados redundem em tecnologia, até que ponto nos comportamos eticamente, tá, dando este retorno à instituição de amparo, inclusive à sociedade. Até que ponto nos comportamos? É para nós refletirmos. Outra questão é, até que ponto nos comportamos eticamente como professores ou alunos com os nossos pares, em termos de respeito, cordialidade, tolerância, cooperação, a responsabilidade, afinco como professores da relação com os alunos, no sentido, tá, de nós implementarmos, de fato, o ensino com respeito, cordialidade, tolerância, cooperação, responsabilidade, afinco, desempenho, né, dedicação, e, inclusive, também na própria avaliação do desempenho dos nossos alunos. Gostaríamos de apresentar para vocês, tá, alguns exemplos de postura ética que devem ser abominados, postura, portanto, não ética, tá? Postura ética reprovável, ou seja, não é ética, e postura ética que deve ser, portanto, aprimorada e seguida. Eu me surpreendi, e um colega meu também, uma vez, ao passar por uma banca de revista, ter constatado o seguinte aviso: realizamos qualquer trabalho acadêmico científico, do liceu à universidade. Não gaste tempo nem cérebro. Fazemos tudo por você. Contato pelo telefone. Formandos e formandas, meus caros, minhas caras, isso é sério, é um assunto sério, né? Hoje, no Brasil, é recorrente o fato de muitos alunos, né, utilizarem-se de empresas, né, de pessoas organizadas que realizam os trabalhos acadêmicos, dependendo da temática, realizam os trabalhos. Muitos alunos se aproveitam disso. Então, nós, professores, temos que ter esse cuidado, averiguarmos até que ponto os trabalhos dos nossos alunos são trabalhos, de fato, feitos por eles. Infelizmente, acontece. Atentemos ao seguinte aviso. Neste caso, é um aviso fictício, mas que pode ter relação com a realidade. No ato da defesa, o júri exigiu um desempenho excelente do candidato. O orientador, que foi omisso do início ao fim da dissertação, foi o primeiro a ameaçar reprovar o seu orientando caso este continuasse não respondendo às perguntas com clareza. Estamos aqui falando de uma situação de defesa, né, de um aluno, né, candidato tanto a um determinado título acadêmico, temos uma banca, um júri, e o júri, inclusive, constituído pelo orientador, que aqui, segundo este texto, dá um mau exemplo, exigindo do aluno esta postura, quando ele, na verdade, não contribuiu para que o aluno chegasse à defesa com cuidado. Então, nem o orientador deve aprovar que o seu orientando chegue a uma etapa de defesa do seu trabalho sem que, de fato, ele esteja devidamente preparado. Outro exemplo, aqui é uma postura que deve ser fomentada, aqui já é diferente, uma postura que deve ser, portanto, estimulada, é o seguinte: alunos inconformados com a falta de transparência do processo seletivo de bolsistas do programa Ciência e Sociedade do Instituto Saber
acusam seus ex-professores e orientadores. A reitoria do IS, Instituto Saber, prometeu apurar a denúncia com rigor e com celeridade. Essa é uma postura ética, tanto que deve ser considerada. Bom, em termos finais, gostaríamos de fazer algumas considerações. Qual é a responsabilidade ética dos mestrandos deste curso de Psicologia Positiva? Nós admitimos, advogamos, que esta responsabilidade, a responsabilidade ética, deve envolver o zelo pelo bom nome da instituição. Né? Isso acontece quando os alunos, de fato, se dedicam aos estudos, seguem os princípios éticos que nós já apresentamos, tá? E, de fato, mereçam, né, com isto, a designação de universitários. Muito obrigado. Esta primeira videoaula, como eu disse no início, é uma videoaula muito curta, breve. Vocês receberão material didático, referência didática relativa a este assunto e orientações com relação à avaliação do desempenho. Muito obrigado e até a próxima videoaula.